qual é o melhor investimento para R$100 para 2023? Ou seja, qual seria o melhor investimento também para R$1.000, ou R$10.000, ou R$100.000, ou tanto faz o dinheiro, mas a partir de R$100. Enfim, vamos fazer uma jornada ao longo desse vídeo para tentar investigar, descobrir e talvez trazer uma resposta para você. Então espero que você goste do que a gente preparou, porque foi feito com muita pesquisa. E antes de a gente começar aqui, eu tenho um pedido especial para você. O primeiro deles é que você curta o vídeo, isso aqui já é de praxe. E olha só, é muito importante, quando você curte, o YouTube ele começa a divulgar para vários nichos diferentes, é muito interessante e nos ajuda a fazer o trabalho chegar a mais pessoas, tá bom? Segunda notícia é que finalmente temos uma data para a próxima mentoria do 1000 ao milhão, né? Aquela mentoria que a gente faz já desde que ano, Dani? Desde 2018. Só 2018? Mas não sei, faz um monte, já fez o quê? Umas 20 turmas? Mas o importante é que são mais de 100 mil alunos formados. São mais de 100 mil alunos formados. No ano que está passando agora, 2022, a gente só fez 2 aberturas de turma, né? Então está ficando cada vez mais escasso e já temos a data da próxima mentoria. Ela vai ser no dia 10/1/2023, ou seja, só ano que vem. Já estou avisando com antecedência. Se você quiser se inscrever para a lista de espera, ou seja, fazer sua pré-matrícula nessa turma que começa em janeiro de 2023, clica aqui no link da descrição e já deixa o seu nome e e-mail para você ser avisado, tá bom? Mas só faz isso se você quiser. Se você não quiser, pula isso e vamos para o vídeo. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte eu vou te mostrar qual foi o melhor investimento dos últimos anos, tá? Então eu vou te mostrar aquele investimento. Se você tivesse pego R$100 colocado em todos os investimentos disponíveis, qual teria sido o que rendeu mais? Então eu vou te mostrar primeiro isso no vídeo. Em segundo lugar, eu vou te mostrar o que o melhor investimento para longo prazo precisa ter, ou seja, quais são os atributos que a gente precisa buscar numa aplicação para que ela seja considerada a melhor para os próximos anos. Então eu vou passar pelos critérios que você vai ter que ter em mente. Em terceiro lugar, eu vou convidar vocês para viajar comigo numa jornada através das principais classes de investimentos aqui no Brasil e a gente vai começar a aplicar esses critérios, esses atributos nessas classes para te ajudar a entender qual é a melhor aplicação para os próximos anos. Então vamos começar aqui pelo primeiro ponto. Quando a gente fala de um melhor investimento para o futuro, é uma coisa. Quando eu falo melhor investimento do passado, ou seja, aquele que já aconteceu, eu só vou olhar para uma coisa, para a rentabilidade. Porque de fato não importa o risco que eu corri no passado, já que ele é inexistente, já que ele já não existe mais. Então, se eu quero olhar para o melhor do passado, eu só olhar para a rentabilidade, que é diferente de olhar para o futuro, onde eu vou ter que levar muito em consideração o risco, porque existem cenários improváveis. Então, no passado, o melhor investimento, olha só, você chuta aí qual que é? Será que foram ações? Será que foram ações da Magalu? Será que foram as ações de Petrobras, que bombaram muito? Enfim, olha só, o melhor investimento. Se você perguntasse para qualquer pessoa em 2008, qual vai ser o melhor investimento para os próximos anos? O que alguém responderia? Provavelmente não responderia o que de fato aconteceu. Porque um Bitcoin em 2008, ele era 0,007632 dólares. Ou seja, era bem menos que 1 centavo. E hoje ele vale mais ou menos 19 mil dólares. De lá para cá ele subiu em média 106% ao ano. Ou seja, se você tivesse investido R$10 em 2008, você teria 247 mil reais hoje. Se tivesse investido R$100, você teria 2.478. E, John, olha só, se a gente tivesse investido R$1.000, a gente teria 24 milhões hoje, cara. R$1.000, John, assim ó, R$1.000 em 2008, 24 milhões. Então, quem iria imaginar que isso ia acontecer? Acho que ninguém. De fato, algumas pessoas devem ter passado por isso. Acho que a maioria que está nessa época perdeu seus bitcoins, né? Tem muito bitcoin perdido, mas se eu fosse olhar para o único ativo, ele foi o que mais rendeu. Que loucura, R$1.000 teriam virado 24 milhões. Imagina se eu tivesse botado R$10.000. Então aqui foi basicamente um fun fact, né? Pouco importa o que rendeu até aqui. Eu quero saber do que vai render, tá? Então a gente precisa pensar no seguinte, o que o melhor investimento precisa ter? Na minha concepção, o melhor investimento precisa ter 3 coisas. Então vamos lembrar que a gente não pode prever o futuro, não dá pra gente prever qual vai ser o próximo Bitcoin, mas a gente pode reunir 3 pilares essenciais que podem te ajudar a não fazer cagada e não necessariamente escolher o melhor, mas ficar entre os melhores. Quais são as 3 coisas que eu acredito que nos ajudam? Primeiro, risco controlado. Eu preciso encontrar alguma aplicação de risco controlado. Segundo, eu preciso de um retorno adequado ao risco que eu estou correndo. Em terceiro lugar, eu preciso de um bom imposto ajustado. Então, para mim, esse daqui
que é um tripé importante para eu começar a identificar onde eu vou alocar meu capital. Risco controlado, retorno adequado e imposto ajustado. O que seria o risco controlado antes de eu entrar aqui nas opções? Não importa o quão cuidadoso você seja, nenhum investidor pode eliminar a volatilidade do investimento por completo. É impossível. E essa volatilidade, que é o quanto o investimento oscila, ele testa até os maiores investidores. Então tem várias histórias de investidores profissionais que pela volatilidade acabaram saindo antes da hora, entrando depois do momento, ficando desesperados e tomando decisões por causa da emoção. Então a gente precisa encontrar um risco controlado. Segundo lugar, a gente precisa de um retorno adequado. O que é um retorno adequado? É eu ter um bom retorno relativo a alguma coisa. Então você pode encontrar um retorno que parece que foi ótimo, mas nem tanto. E você pode encontrar um retorno que parece que não foi bom, mas foi incrível. Então, por exemplo, imagina que a gente está aqui num ano onde você investe todo o seu capital na Bolsa de Valores. E aí vamos imaginar que durante a crise do Covid, por exemplo, a Bolsa caiu 50%. E a sua carteira, ela caiu 10%. É ruim perder 10%? Claro que é. Mas como você investia tudo em ação e o mercado inteiro acionário caiu 50%, de forma relativa você foi muito bem, tá? Então você perdeu 10%, mas o seu alfa em relação ao mercado foi de 40%. Agora, se eu falar que você teve um rendimento de 20% na sua carteira, é bom? Pô, é muito bacana, você aumentou em 20% o seu patrimônio, mas a bolsa nesse ano subiu nesse período 100%, a volta do Covid, por exemplo. Então, parece que você teve um rendimento bom, mas na verdade foi péssimo, relativamente. Então, o retorno adequado, ele geralmente é um retorno relativo a alguma coisa, tá? Porque senão você perde parâmetro. Você não sabe se você está indo rápido ou se você está indo devagar. Se eu vou jogar tênis, né? Eu vou lá essa semana, 3 vezes por semana, tô lá jogando tênis. Aí eu faço 10 bolinhas, 10 direitas cruzadas. Aí eu vou e acerto 8. Eu falo, caraca, olha que legal, acertei 8 bolas, incrível. Perto de um amador, isso é incrível. Perto de um profissional, isso é ridículo. Então, o retorno tem que ser adequado de forma relativa. Terceiro lugar, o imposto. O imposto, ele fica lá quietinho. Ele fica lá quietinho, você está começando agora a investir, você não sente o imposto. Você realmente negligencia isso, você caga para o imposto. Você nem pensa em fazer um planejamento tributário, você nem pensa em economizar imposto, você sai girando, vai pagando tributo, paga imposto de renda, paga um monte de coisa, resgata de um fundo, bota em outro, resgata de uma ação, bota em outra, não sei o que lá, você vai pagando imposto. No curto prazo, esse impacto ele é quase invisível, você não vê. Mas no longo prazo, imagina que você vai investir por toda a sua vida. Então imagina que você vai investir por mais 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, alguns de vocês. Se o imposto te impactar na casa de 1% ao ano, por exemplo, ou 0,5% ao ano, joga isso daqui para 80 anos investindo. É muito dinheiro. Então lá na frente, você vai olhar para trás e não vai dar mais tempo de voltar. Então você precisa encontrar um imposto ajustado para sua carteira, tá bom? Esse pilar é o que a gente vai investigar nas principais classes de investimentos para tentar descobrir qual é o melhor investimento para R$100. Combinado? Então vamos lá. E antes de eu continuar aqui, me diz o seguinte, deixa nos comentários para você, se você tivesse agora, você tem R$100, eu tenho certeza que você tem, na verdade, mas você tem R$100 e você tivesse que colocar num único lugar, aonde você colocaria? Só R$100. Bota nos comentários agora e esses R$100 você só vai buscar daqui a 30 anos. Aonde você vai buscar esse dinheiro? Ele tem que estar em algum lugar, tá bom? Me fala nos comentários onde você vai colocar e vamos ver se os primos estão com um grau altíssimo de discernimento ou não. Primeiro ponto, ação. O que é uma ação? Ação é um pedacinho de uma empresa, você já sabe, né? Tem uma empresa negociada na Bolsa de Valores, então quando eu compro uma ação, eu compro um pedacinho dessa empresa. Se essa empresa tem lucro e distribui parte do lucro para os sócios, eu sou sócio, eu ganho uma parte do lucro. Como que eu vou ganhar dinheiro geralmente com uma ação? Quando o preço da ação subir ou com essa distribuição do lucro que a gente geralmente chama de dividendos, ok? Como que você poderia investir com R$100 em ação? Você poderia comprar um ETF, né? Você pode comprar um BOVX11, que ele basicamente compra todas as ações do Ibovespa ao mesmo tempo e custa menos de R$15. Então com R$15 você pode comprar hoje praticamente 70 empresas. Você pode virar sócio de 70 empresas. Olha todas as empresas que você pode virar sócio investindo R$15. E a taxa de administração é muito baixa desse ETF, ok? Ou você pode também comprar o BOVA11, que tem uma lógica parecida. Então, se você não sabe que ação comprar, você pode simplesmente comprar todas, tá? E se você já viu que é acessível, você pode comprar até com menos de R$100. Agora vamos pensar aqui nos 3 critérios
critérios que a gente vai buscar. Risco controlado. O que é o risco? O risco ele vai ser a volatilidade, é o sobe e desce do negócio. Então, olha só, a volatilidade do Ibovespa, ela foi de 93%, ou seja, ela oscila pra caramba. Olha um gráfico do Ibovespa, só para você ter uma noção de quanto ele sobe e quanto ele cai. Pô, às vezes em 2 meses, como no Covid, cai 50%, depois dos próximos meses, mais ou menos uns 4 meses, sobe 100%. Então, é muito volátil. Às vezes esse número significa pouca coisa para você, mas vamos comparar com o IFIX. O IFIX é um índice de fundos imobiliários. O IFIX tem uma volatilidade de 32%. Então veja que a volatilidade das ações é muito maior que a de fundo imobiliário e que, consequentemente, é muito maior também do que uma renda fixa tradicional. Então, risco controlado? Olha, é claro que você pode administrar esse risco, mas comparativamente a várias outras aplicações, o risco dele é maior, a volatilidade é muito maior. Agora, se eu for olhar para o retorno, olha só, desde 2012 até hoje, o Ibovespa ele rendeu mais ou menos 90%, o que dá 6,6% ao ano. Se você tivesse investido R$10 por mês, você teria R$ 1.675. Se você tivesse investido R$100 por mês, você teria R$16 mil. Se você tivesse investido R$1.000 por mês, você teria R$167 mil. Qual que é o ponto? Desses 10 anos, 4 anos foram fechados com uma rentabilidade negativa. E por que eu considero a rentabilidade alta da Bolsa de Valores? Porque isso daqui é uma média. Você tem ações que multiplicaram a capital inúmeras vezes, tem ações que foram muito mal. O que vai definir aqui é você de uma forma escolher boas ações ou se expor a ações no longo prazo. Então um retorno geralmente tende a ser um retorno maior do que outras aplicações, justamente pelo fato de ele ter mais risco. Então os investidores cobram um prêmio maior para investir na Bolsa em relação a você investir numa renda fixa, certo? Então o prêmio tem que ser maior porque o risco também é maior. Agora sobre o imposto, tá? Primeiro, né, você é isento de imposto de renda nos dividendos, o que é ótimo, tá, para o investidor. Depois, você pode vender até R$20 mil por mês e você é isento de imposto de renda em vendas até R$20 mil, tá? E o que ultrapassar isso, você vai pagar 15% sobre lucro. Outras aplicações, elas têm regras um pouco diferentes, então você tem um imposto muito bacana. Só para você ter uma noção, só de uma pequena reflexão, essa isenção de R$20 mil foi criada ali na Lei 9.250 em 26 de dezembro de 1995. Ou seja, a gente tem uma isenção de R$20 mil desde 95. Se a gente fosse ajustar pela inflação, essa isenção que a gente tem deveria ser mais ou menos R$104.610 e isso não é ajustado. Claro que não vai ser do interesse do governo que isso aconteça. O interesse é até que isso não exista mais, de alguma forma, né? Para eles arrecadarem mais. Porém, veja só, né? Ainda assim o imposto é bem competitivo em relação a outras aplicações. No final do vídeo, eu vou colocar todas as aplicações, uma de cada lado, né? Uma do lado da outra, quer dizer, e vou colocar uma tabelinha comparando todas elas, tá bom? Mas vamos seguir aqui. Fundo imobiliário. O que é fundo imobiliário? Ao invés de você comprar lá um apartamento ou uma casa ou um imóvel comercial, você compra uma parte de um fundo, esse fundo compra o prédio inteiro e aí esse prédio inteiro recebe os aluguéis e distribui de acordo com a sua proporção. Risco. Bom, o risco, né, volatilidade foi de 32%, como eu falei, então o risco é menor do que o de ações, mas maior do que o de renda fixa. O retorno, olha, o retorno desde 2012 foi maior do que Bovespa, foi de 6,9% ao ano. Então, investindo R$10 por mês, você teria R$1.700. Investindo R$100 por mês, você teria 17 mil. Investindo R$1.000 por mês, você teria R$170 mil. E dos últimos 10 anos, você teve só 3 que fecharam negativo. Quando a gente fala de imposto, é muito competitivo, porque você tem o rendimento isento de imposto de renda e geralmente quando você compra um imóvel, né, você quer esse rendimento. Se você vender a sua cota de fundo imobiliário, você vai pagar um pouquinho mais que a ação, você vai pagar 20% ao invés de 15%. Porém, são geralmente ativos que a gente dificilmente vende e se eu fosse comparar com o imóvel na ponta, né, geralmente eu poderia pagar 27,5%, né, em alguma operação imobiliária, então você tem uma boa operação sob a ótica de imposto. E a gente tem o tesouro direto, né, ou o que a gente poderia chamar de caixa, de cash, né, a parcela de renda fixa. O que é? Bom, basicamente, né, você utiliza um programa do Tesouro Nacional em parceria com a B3 para você poder financiar o país de alguma forma. Quando você empresta dinheiro para o país, ele escolhe alguma forma de te remunerar. Então ele pode te remunerar através de um Tesouro Selic, através de um Tesouro pré-fixado, através de um Tesouro IPCA. O risco aqui
ele é alto ou é baixo? Bom, o risco aqui é extremamente controlado, né? O seu maior risco é o Brasil quebrar, não é? E isso daqui é improvável, é muito mais improvável do que um fundo imobiliário quebrar ou uma ação quebrar. Então, está muito seguro. Risco extremamente controlado. Quando a gente fala de retorno, olha, o Brasil ele é uma situação diferente do mundo, tá? A nossa taxa de juros ela sempre foi muito alta, então o retorno de renda fixa sempre foi muito alto, tá bom? Então eu poderia ficar em dúvida aqui entre o retorno, porque olha, hoje com uma taxa Selic variando entre 14% e 15% ao ano, sem eu fazer nada, entre aspas, daqui é um retorno muito bom. Quando eu invisto num título pré-fixado, eu posso garantir 13,70% por muitos anos. Isso aqui é uma taxa muito bacana, né? Quando você olha para um Tesouro IPCA, eu posso garantir inflação mais 6,3%. É uma taxa muito alta também. Então, geralmente, os retornos de renda fixa no Brasil são mais altos do que ao redor do mundo. Porém, quando a taxa de juros é muito alta também, os outros investimentos, como investimento em ações, eles tendem a render mais. Por quê? Porque para eu investir em ação, eu vou ter que cobrar um prêmio muito alto aqui. Então, eu vou ter que pagar mais barato nas ações para justificar eu não colocar meu dinheiro em renda fixa e colocar em ações. Então, obviamente, não tem como, né, o retorno para frente ser maior em renda fixa, porque os investidores vão cobrar um preço melhor em ações para eu investir em ações, logo o retorno de ações tende a ser maior. Obviamente existe o prêmio de risco, mas essa é a lógica, tá? Então o retorno, ele é bom, mas geralmente não tanto quanto o de ações daqui para frente. O risco ele é muito mais baixo, porém, alguns desses títulos do Tesouro, eles oscilam se você resgatar antes da hora. A gente chama isso de marcação a mercado. Então, se você olhar todo dia, ele vai estar um preço maior, um preço menor, ele oscila, no vencimento vai estar o preço combinado. Porém, se a gente fosse comparar, né, a volatilidade desses títulos com outras ações nos últimos 36 meses, últimos 3 anos, será que eles seriam mais ou menos voláteis que as ações? Bom, um Tesouro IPCA 2045 teve quase a mesma volatilidade do Ibovespa. O Ibovespa teve uma volatilidade de 26%, Tesouro IPCA 22,25%. Se eu for pegar Itaú, 32%, Petrobras 47% e Vale 3, 40,32%. Porém, se eu fosse pegar aqui, por exemplo, o CDI, 0,18% de volatilidade, né? Então veja que mesmo alguns títulos sendo bem voláteis, ainda assim eles não são tão voláteis quanto as ações, por isso o risco ele tende a ser menor. Não só o risco de quebra, né, como também o risco aqui de mercado, ok? Agora o imposto, né? O imposto ajustado é bom ou é ruim? Depende, tá? Você tem uma tabela regressiva onde você paga de 22,5%, depois 20%, depois 17,5%, depois 15%. Aí você chega no mesmo imposto de ação. Qual que é o problema? O problema é que você investe num título, aí ele vence. Aí você paga imposto. Aí você investe em outro. Aí ele vence. Paga imposto, você investe em outro. Então você sempre vai antecipando o seu imposto. Isso daí vai ter um efeito nocivo ao seu capital, tá bom? Então, por isso que, olha só nesse gráfico que interessante, eu investi 2 anos, venceu, paguei imposto, eu vou investir menos dinheiro. Então, não tenho mais o rendimento sobre o imposto que eu paguei. Se eu tivesse o meu imposto acumulado, o meu imposto ia ficar rendendo juros para mim. Por isso, o imposto é ok, né? Não é tão horrível assim, mas não é tão bom quanto o imposto em ações ou até em fundo imobiliário. E aí a gente vem para outra classe, que é a classe de ativos internacionais. Em ativos internacionais, o certo seria olhar para um índice global, como o ACWI, né? O All Countries World Index. Mas eu peguei o S&P aqui, que acho que é uma boa proxy para a gente que está no Brasil, né? É basicamente investimento em todas as ações, as 500 maiores empresas, né, negociadas ali no S&P 500. E vamos falar do risco. Qual que é o risco? Então, olha só, a volatilidade do S&P foi maior do que o Ibovespa. Então, em tese, é mais arriscado, né, mais volátil investir no S&P. Foi de 114%, enquanto o Ibovespa foi de 93%. Então, o retorno, o risco, né, realmente ele é mais alto. Porém, temos também empresas um pouco mais inquebráveis nos Estados Unidos do que o histórico aqui do Brasil. Quando a gente fala do retorno, olha só, nos últimos 10 anos o S&P rendeu 236%. Então, R$10 viraram 2.300, R$100 viraram 23.000, R$1.000 viraram 232 mil reais. Ou seja, o retorno foi em média de 12,9%. 12,9% ao ano, nos últimos 10 anos foi praticamente o dobro do Ibovespa e do IFIX, sem considerar o dólar, né? Porque o dólar ele ainda teria um efeito onde esse valor teria sido muito maior, já que o real tem se desvalorizado
bastante ao longo do tempo. No longo prazo, só para vocês olharem para uma curiosidade, $1 investido em ações americanas teria se tornado 54 milhões de dólares em 2021. Claro que isso aqui é utópico, porque eu estaria considerando um investimento desde 1802. Olha o que é a beleza de você ter dados antigos no mercado estruturado. Então, stocks, as ações, teriam rendido mais do que bonds, né, que serão títulos, bills, ouro, e o CPI aqui, que seria basicamente a inflação, né? Então é muito diferente. Quando a gente fala de investir em S&P, a gente basicamente tem duas formas. Uma é comprar BDR e uma é investir lá fora direto. Sobre imposto, assim, você teria duas formas de olhar para isso, se você investisse via B10 ou se você investisse lá fora. Eu vou dizer, para resumir e não entrar no detalhe, não é tão vantajoso assim, você tem algumas complexidades de imposto. Então simplesmente vou considerar que não é tão simples ou melhor do que você fazer isso por aqui. Especialmente se você investir via BDR, onde 30%, né, do seu dividendo, né, é retido na fonte através de imposto. Então vamos olhar agora lado a lado, tá? Ações, real estate, renda fixa e ativos internacionais. Ações, risco controlado? Não. Retorno adequado? Sim. Imposto ajustado? Sim. Ações, então, 2 pontos aqui. Real estate, mais ou menos, meio ponto. Retorno adequado? Sim. Imposto ajustado? Sim. 2,5 pontos. Renda fixa? Sim. Retorno adequado? Mais ou menos. Imposto ajustado? Meio e meio. Então eu vou dizer 2 pontos. Ativos internacionais? Meio, 1 ponto e 0 pontos. Então 1,5 ponto. Tá? O que a gente vê aqui, né? Por essas informações e esses critérios, né? E parece que real estate é uma boa pedida para os próximos anos, não como alguém que está te dizendo que vai subir, vai cair, uma recomendação, mas me parece o seguinte, poxa, é legal você ter na carteira real estate, ok? Se eu, Thiago Nigro, tivesse que colocar só em alguma coisa aqui, cara, muito em dúvida do que eu faria com o meu dinheiro. Onde vocês colocariam se tivesse que escolher só um? Ações, real estate, renda fixa ou ativos internacionais? Todo o seu patrimônio. Hã? Ativos internacionais? E você, Bruno? Renda fixa? Caraca, e você? Não, real estate. Real estate. Dividendos para sempre. Dividendos para sempre. Caraca. Cara, sabe uma coisa que eu vejo? A gente perde muito tempo com umas perguntas utópicas, né? Tipo, onde você colocaria todo o seu dinheiro? Tipo, a gente não precisa. Então eu não vou dar o gostinho pra galera de saber onde eu colocaria meu dinheiro. Por quê? Porque eu nunca faria isso. Eu colocaria meu dinheiro um pouquinho em cada um, que é como invisto na Arca, né? Eu teria um pouco em ações, um pouco em real estate, um pouco em renda fixa, um pouco em ativos internacionais. É como eu venho investindo publicamente há bons anos já. Vocês acompanham no rumo ao bilhão. Se tem alguém aqui do rumo ao bilhão, deixa nos comentários, tá? Então, o que eu faria aqui? Primeiro é legal você ter essa clareza. Depois, eu alocaria uma parte em cada classe de ativos, como eu já faço na Arca. Agora, se no seu caso você não quiser você montar, né, a sua própria Arca, e que acho que nem é tão complexo assim, você também pode aproveitar um fundo, né, de previdência que a gestora Grão abriu. Vou deixar o link aqui na descrição. Você pode investir numa previdência privada que basicamente se inspira na metodologia da Arca e já faz isso para você, tá bom? Vou deixar o link aqui na bio e eu também tenho um vídeo onde eu aplico o meu dinheiro na Arca. Vou deixar aqui se você quiser assistir eu aplicando, eu botando meu dinheiro lá e etc, tá bom? Agora é isso, tá? Então qual é o melhor investimento para R$100? Nenhum dos 4. O melhor investimento é você diversificar, colocar um pouquinho em cada um, porque no final das contas vai trabalhar, ganha dinheiro, gasta o suficiente para você ter sempre uma sobra de capital, investe isso, multiplica através da Arca, curte com a sua família, desfruta da vida, agrega valor para os outros e seja feliz, meu. Os investimentos vão te potencializar tudo isso, tá bom? Então não adianta você querer, cara, fazer uma loucura, colocar toda a sua grana, pô, é tudo em Bitcoin. Porque, cara, pode ser que não seja isso para os próximos 10 anos. É tudo em real estate, pode ser que não seja isso. E aí? Imagina que você pode ganhar muito mais ou você pode correr o risco de se dar muito mal. A vida, né, é uma só, a nossa trajetória é muito importante. Então diversifique, se proteja e cuide dos seus ativos por longos anos e décadas, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.